Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em Lucas do Rio Verde hoje. Nosso, como é que eu falo? Mato Grosso Velho Guerra. Diz que aqui tem um sol para cada Mato Grossense. Daí viemos nós para cá ainda e estragamos mais ainda, ficou mais quente ainda. Tá 34, 35 graus nesse momento aqui. Lá no sul tá frio, dando chuva e coisa nada, né? Mas estamos aqui, ali ó, fortemax.com.br. Estamos então aqui na primeira empresa que na época acho que nem empresa não era ainda, mas na primeira pessoa, o seu Evandro Cherufer e a dona Mari, que acreditaram na Indmaf e a gente vendeu a primeira máquina para frente. Vocês vão ver então, como que é a primeira máquina, como que foi a primeira máquina que a gente produziu, como que era. E como que era não, como que ainda é, né? Ainda está ali. E está funcionando. 10 anos já. Inclusive vamos ver quantas horas agora. Vamos ver depois ali quantas horas ela já trabalhou e vocês vão conferir com a gente. Tá? Então tá aí. Estamos no Lucas do Rio Verde, curtindo o calorzinho aqui. Amanhã já retornamos para o Paraná. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Curta, compartilha. Olha, isso aqui é Lucas, isso aqui é Mato Grosso, ó. O tamanho daquela estrutura ali. Olha aí. É um portãozinho. Alguma coisa. Tá? Então, olha interessante lá. Barato assim com um brinquedo em cima da prancha. Não, acho que não deu pra ver no vídeo. Mas enfim, então se inscreve aí no canal, já deixa o like, manda para um amigo que é da região que você conhece, que é aqui de Lucas do Rio Verde, e manda para o teu amigo também. E ativa o sininho. Lá debaixo, né? Como diz o Nene do canal do Nene. Tá? Então ativa o sininho também que ajuda a gente. Vamos pro vídeo? Vamos lá. Então pessoal, essa é, como eu falei na introdução do vídeo ali, essa é a nossa maquininha. Maquininha não, porque olha o tamanho dessa estrutura. Deixa eu mostrar para vocês aqui então alguns detalhes da máquina. Ela está desligada aqui. Deixa eu ligar ela. Ó, ligar ela aqui. Alguns detalhes. Esse painel aqui é touch. Ele não tá. Foi desligado o touch dele. Não sei por que motivo, né? Foi desabilitado. Mas ele é touch screen. Esse é o painel. Na época eu não tinha muita noção de ergonomia pelo jeito, porque para conseguir visualizar aqui tem que ficar na ponta do pé, né? E uma particularidade que eu queria que vocês vissem, dá uma olhada aqui. Se alguém for fazer uma máquina e for pintar com pintura eletrostática, tomar bastante cuidado onde você vai mandar pintar. Essa máquina aqui foi toda pintada com pintura a pó, né, eletrostática. E vocês podem ver que ela acabou soltando, desplacando, por causa que não foi limpada direito, né? Processo de limpeza, né? Processo de limpeza, porque o processo, e talvez também a questão do processo de tempo de forno, tudo isso todo esse processo implica, né? É mais fácil, né? E essa aqui é chapa fina, ó, tem chapa fina. Chapa bem fininha, então ela acabou desplacando. Mas então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação também. Pode falar? Da questão dos parafusos. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Olha, tudo parafusadinho. E não, nós contamos por quê. olha, podem ver os detalhes. Tudo com parafuso e dobra, ó, dobrado no CNC, dobrado na máquina CNC, cortado em máquina laser. E tudo parafusado, como vocês podem ver aqui. Então, esse é um dos detalhes. Não faltava. Toda a máquina foi feita dessa forma. E outra coisa que vocês podem ver aqui, ó, um computadorzinho que a gente fez na época, que a gente não faz mais isso, tá? Mas a gente fez o corte aqui, ó, para encaixar esse computadorzinho aqui, esse gabinete, né? Esse tipo de gabinete. Hoje a gente não faz mais isso. Por quê?
pode estragar esse gabinete uma hora, como aconteceu aqui, ó. Olha só, aqui também a gente fez na época o desenho certinho do inversor de frequência, ó. Pode ver aqui, ó. Então o inversor de frequência encaixava aqui. O inversor de frequência queimou e não tinha mais no mesmo modelo. E o que aconteceu? Tivemos que colocar, na verdade nem foi a gente que colocou, né? Mas o Evandro acabou tendo que colocar o outro inversor aqui e ficou esse buraco aqui. O que não tira o processo da máquina. A máquina está trabalhando da mesma forma, mas da mesma forma, enfim, continua trabalhando a máquina. Então essa máquina aqui é uma máquina 2030 de 2 por 3 metros, 2 por 3 de verdade mesmo. Olha o tamanho do pórtico, só para vocês terem uma ideia. A minha mão aqui, ó. E outra coisa que vocês podem ver, olha, o que mais que vocês podem ver aqui, ó. Tudo chapa dobrada, ó. Inteirinha dobrada, tudo chapa dobrada. Olha, aqui a gente tinha limitante na época de no máximo 3 metros de comprimento, ó. A chapa, né, a chapa, a dobradeira não dobrava mais que isso na época. E vocês podem ver aqui, ó, que vinha então até aqui, 2,95, se a gente não enganado daqui, ó. E olha, parafuso, tudo parafuso. Essa máquina veio totalmente desmontada. Eu vou ver se eu tenho as imagens da época. Não foi posto no canal na época, eu acho. Ela se movimentando lá no local, eu tenho certeza que foi feito. Viu, tem um vídeo dessa máquina aqui lá na fábrica, dela cantando. Cantando, exato. Vamos ver se a gente canta. deixa no card aí também esse vídeo, né? E se a gente consegue deixar para vocês. E olha que interessante a parte de baixo dela aqui. Se alguém achar algum ponto de solda, dê um abraço. Olha a parte de baixo dos pés dela. Chapa dobrada, uma contra o outro para ficar fácil a montagem. E por baixo, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui nesse alinhamento aqui por baixo, ó. Tudo parafusado, inclusive as travessas, essas travessas aqui, que vai a chapa em cima. Por que, pessoal, que a gente fez dessa forma? Olha a emenda de uma chapa com a outra lá, ó. Tudo com parafuso. E por que a gente fez dessa forma? Simples, muito simples. Deixa eu inverter a câmera aqui. Muito simples. Bem simples. Só foi dessa forma feita essa máquina porque não tinha dinheiro para comprar a máquina de solda. E foi vendido equipamento e a gente estava começando a empresa. A ideia era o que? Fazer maquininha pequenininha de 50 por 50, 90, 50 por 90, né? Essa era a ideia naquele momento. E o que aconteceu? A primeira máquina que a gente vendeu foi essa aqui. Então atravessou tudo, não tinha nem como fazer, para vocês terem uma ideia. Tem no vídeo ali, a gente montou, passava encostado, Na verdade a gente montou dentro da sala lá, depois tivemos que abrir a porta. Exato, daí fizemos um concreto para poder arrastar a máquina, trazer para fora para o caminhão pegar. Então era atrás da nossa casa, né, da minha casa. E, enfim, foi feito. Quando você precisa fazer, não tem outro jeito não ser fazer, né? Está 10 anos trabalhando. Deixa eu mostrar um outro negócio aqui para vocês. Essas peças aqui, ó, a lateral da máquina, ó. Olha como ela é. Ela é uma chapa por dentro e outra chapa por fora. Tudo parafusado, ó. Tudo parafusado. Não tem um pingo de solda em lugar nenhum. Você pode ver as guias lá, ó. Aqui os parafusos das guias, ó. Aqui por dentro. Tudo parafusado. Se você olhar por trás aqui, por que tinha essa abertura aqui na época do projetor? Porque a gente precisava acessar lá, ó. Eu vou com a mão lá para poder colocar as porquinhas. Segurar as porcas para poder apertar. Não tinha macho para fazer rosca na chapa. Exato, então tudo com regulagem ali. Deu um trabalho para montar isso também, que nossa. Mas chegamos aqui, ela veio desmontada. Ela veio essa parte de cima montada, se eu não estiver enganado. Daí foi só soltada em cima lá das laterais lá. Aqui, ó, soltada em cima, montada lá atrás, soltada em cima, num barracão também, que o Evandro também estava começando na época, num barracão que, se eu não estiver enganado, era um galinheiro, antes de colocar a máquina lá. Então isso lá em 2013, se eu não estiver enganado, em setembro de 2013, tá? Olha só, o Martins estava falando aqui, ó, olha esses detalhes aqui, ó. Na época eu era bom de desenho, né?
trabalhava com isso na época, né? Só fazia desenho. Hoje nem sei abrir mais o software de desenho. Mas olha os detalhes, ó. Será que eu era metido? Aqui, ó, se tu olhar os acabamentos laterais ali, ó. Aqui, ó. Ó os encaixes aqui, ó. Olha só. Tudo encaixadinho certinho, né? Aqui em cima, ó, também. Aqui também, ó. Tá faltando um parafuso aqui, inclusive, ó. Aqui. E tudo tem acesso aqui por trás. Tudo aqui, né? tem acesso, exatamente. E essa dobra aqui, né, foi só feita pra esteira porta-cabo. Né? Exato, então aqui com a esteira porta-cabo, ó. Nesse espaço aqui. Isso, volta a dizer, 10 anos atrás. O que mais que eu podia mostrar? Acho que basicamente isso. Os motores são os... foi feito um ajuste aqui, que foi... Na época a gente usava foi usado um redutor nessa máquina. Mas, como a gente não estava ainda... Não sabia ainda como funcionava o negócio, vamos dizer assim. Foi usado um redutor que não era tão bom assim, né? De uma marca, nem lembro que marca era. E acabou que estragou o redutor no meio do caminho. E o Evandro fez um ajuste aqui, ó. Fez um redutor com correia ali. Tá? O redutor, na verdade, ele era o que tinha no mercado. Era o que tinha no mercado. Na época, então, nem existia ainda essas empresas que vendem esses produtos para CNC. Então, era mais difícil o acesso. Eu nem lembro como que a gente comprou essas peças, né? E aqui, esteira porta-cabo na lateral. Volto a dizer, sem nada, nem um ponto de solda. Sem nada. Não tem um ponto de solda. Ó, tudo parafusado. Não tem nada. Tudo encaixadinho. XZ também. Aqui todo também. Parafusado, né? Todo parafusado. Essa parte que a gente fez de alumínio na época, ó. Tá? Foi usinado numa router. Não, isso foi cortado no plasma. Foi cortado no plasma, no plasma. Então, tá aí, ó. A maquininha. Olha só uma outra curiosidade aqui, ó. Hoje as nossas máquinas são modelo IR2030, né? Essa aqui, como a gente tava começando, tá ali, ó. RI2030. Então, esse é um outro detalhe que era diferente na época. Até o nome, até o modelo da máquina era diferente. Depois a gente mudou, eu não lembro por que motivo foi mudado de IR para RI, de RI para IR, mas enfim, isso não vem ao caso. A máquina dá pra ver quantas horas tem no trabalho? Vamos ver se, eu não lembro se foi formatado, mas eu acho que sim. Deixa eu ver aqui se dá pra gente ver quanto tempo tem de trabalho. Aqui. Foi acionado o M3 14.000 vezes, tá? E ela tem aqui, ela se movimentou no eixo X. Deixa eu ver, 13 milhões de metros. 13 milhões de metros ela tem de deslocamento no eixo X. E 10 mil milhão, 10 milhões de deslocamento no eixo Y e 1.300.000 de eixo Z. E aqui o total de horas da máquina. 48.000 horas trabalhadas. Não sei se está certo. Eu não tenho certeza, mas se não me engano foi formatado esse computador de uma vez. Mas 48.000 horas é bastante, né? É bastante. Enfim. Mas se for isso, tá bom, né? Não vou nem resetar, só vou deixar aí. Tá? Então, aqui está a máquina. Olha só. Ainda movimentando. Agora ela, pelo tamanho dela, ela é muito grande, muito robusta essa máquina, né? Hoje vocês podem ver que a nossa máquina não é dessa forma. Então, olha só, vamos zerar ela aqui. Ela referencia individual. Então ela referencia o eixo Z ali que está referenciando, referencia o eixo X e referencia individual o motor YB e o motor YA, tá? Então
Pra manter no esquadro. Para manter a máquina no esquadro. Aí você acerta nos sensores, para não ter aquele problema que vocês estão vendo que não é um problema também, né? Poderia simplesmente colocar mais um sensor lá, né? E fazer funcionar dessa forma, tá? Então, olha, a máquina está movimentando, está funcional. Inclusive, acabou de sair uns cortes aqui, ó. Não sei o que é exatamente, mas já cortou. Cortou hoje ainda. A gente deu uma revisada ontem nessa máquina e diferenciada. Então, aí a máquina, ó, o movimento do X e o Y vocês viram vindo de lá. Esse, pelo tamanho da máquina, parece que ela tá devagar, né? Deixa eu ver aqui, ela tá 8 metros por minuto, 9 metros por minuto, tá? 9 metros por minuto. Então é isso, né? Então é isso. Tá aí a máquina com 10 anos. Essa é a primeira máquina que a gente fez. E agradecer o Evandro. Agradecer o Evandro, fabricante, né? O dono da máquina. Dono da máquina, que tem outras máquinas aqui, né? Na época ele não tinha nada disso. Nem era nesse barracão aqui, inclusive. Agradecer pela confiança. Agradecer pela confiança. Então, o Evandro Scherofer e a Mari, a esposa dele, que estão aqui, mas acho que não vão querer aparecer no vídeo. Se eles quiserem aparecer no vídeo, eu mostro eles para vocês. Então é isso, pessoal. Aí, mostrando para vocês o dinossauro da Indimaf. Primeira máquina comercial que a gente fez. Esse trem desse tamanho aí que vocês viram, tá? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E vamos para cima. Até o próximo vídeo.